Muito bem, na entrevista do dia nós estamos recebendo o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima. Muito obrigado pela sua presença aqui na Mix e aqui na região também, né? Já faz dias que você está por aqui. Já tem 2 dias, ontem eu fui em 4 cidades, hoje eu vou em mais 3 e mais um jantar aqui, amanhã mais 2. É viagem, né? Nós comprometemos aí nas 645 cidades, um acordo que eu tenho com o governador Tarcísio, até um pedido dele, né? Porque não tem jeito de você fazer desenvolvimento econômico sem conhecer. A mesma coisa você ter uma empresa, por exemplo, a BRF, que eu fui vice-presidente mundial, presidente da América Latina. Eu tinha 68 fábricas. Se eu não conhecesse as fábricas, como é que você dá comando? Então, no sistema público é a mesma coisa. Você tem que ir na cidade, você tem que conversar com os empresários. Até porque quem põe dinheiro é o empresário, não é o Estado. O Estado, ele movimenta, ele faz política pública, mas quem investe... O Estado pode fazer para o desenvolvimento de forma efetiva mesmo? Você pode criar financiamentos, política pública, captar investimento. Por exemplo, o nosso plano era captar 400 bilhões para São Paulo entre 2023 e 2026. Nós captamos até ontem 350 bilhões. Então está entrando em São Paulo 350 bilhões. Porque o Estado não tem mais banco, tem? Tem uma agência de fomento que desenvolve a SP que está comigo, e o Banco do Povo. Um vai até 21 mil, que é mais, que a gente brinca mais, para microempreendedor, né? E que o é o outro do Banco não. do Povo. Agora, e desenvolve, a gente está, ano passado a gente colocou quase 1,5 bi, entendeu? Tem uma certa crítica em relação ao Banco do Povo, que não é, dizem que não é fácil de pegar o dinheiro. Nós temos um problema no Estado que eu estou resolvendo, que é a questão sistêmica. Nós somos um governo manual. Infelizmente, essa é uma verdade, entendeu? Então a Desenvolve é manual, a Jusesp era manual, entendeu? O próprio Banco do Povo é manual. Então o sistema não te ajuda porque é tudo manual, é papel transitando de um andar para outro, ele tira férias, sabe? Papel tira férias. E tira, você precisa de ver. Então a gente está colocando sistema, né? Então até meados do ano agora, tanto o Banco do Povo quanto o Desenvolve, ele vai para o sistema digital. Então isso vai dar uma agilidade tremenda nos processos, tá? Agora, tem também um desconhecimento. Hoje a gente tem um problema, até agradeço eu disponibilizar essa oportunidade, porque a rádio ainda é uma das ferramentas mais fortes de comunicação. É a comunicação chegar. Eu, por exemplo, corri 4 cidades ontem, nenhuma das 4 conhece as linhas de financiamento nosso. Isso é assustador, conhece, né? Não conhece. Assustador. Nem o empresário e nem o poder público, pior é isso, entendeu? Então, tanto que eu estou pedindo ao presidente da Desenvolve, que é um cara fantástico, Ricardo Brito, ele vai dar um roadshow aqui para mostrar, porque as pessoas não conhecem. Então, nós temos linha para mulheres, nós temos linha para pequeno, médio, linha para a prefeitura, onde a gente está postando muito. Eu tive uma experiência com a Desenvolve São Paulo, na outra rádio que eu estava trabalhando, que a gente fez todo esse sistema de câmeras através do financiamento lá. Foi muito bom. Achei o juro um pouco alto ainda. Mas é uma questão dos juros, é uma questão nacional. Mesmo assim, nós estamos com um trabalho de fazer taxa variável. O governador pediu isso e nós vamos para taxa variável. O que quer dizer isso? Eu não posso ter uma mesma taxa para, por exemplo, regiões. Tem regiões que precisam de mais desenvolvimento do que outras. Hoje, se você olhar o PIB de São Paulo, que é 3 trilhões 250, 81% dele está em 4 regiões. Ele está na 50,8 essa região metropolitana, 20,2 é Campinas, 5,8 é São José dos Campos, 5,1 é Sorocaba. Isso dá mais de 81%. Sim. Então, o olhar que nós estamos fazendo na Desenvolve agora é um olhar por região, por negócio estratégico, para poder desenvolver. A nossa linha desenvolveu todo. Você pega, por exemplo, aqui o PIB é um PIB de 36, 38 bi, dá 1,1. A região merece esse atento. Então a taxa não pode ser igual. Inclusive, dá um spoiler para você o que você merece. Opa, então, né? Vamos lá. A própria secretária de comunicação nossa, que é uma pessoa fantástica, nós vamos criar uma linha específica para rádio e televisão. Então, você tem que segmentar, entendeu? A Desenvolve sempre trabalhou com política única e nós estamos quebrando essa política única. Eu preciso ter, por exemplo, uma cidade que tem um IDHM abaixo de 0,7, você já começa a ficar preocupado. Ela não pode ter a mesma taxa. Aí estou te falando do empréstimo do setor público. Sim, sim. Então nós vamos oscilar a taxa de acordo com a capacidade de desenvolvimento da região, cruzada com a capacidade também de riqueza da região ou da cidade. Não dá para ser uma taxa. A partir de agosto, agora a gente já começa. Então, se você quer ajudar os desiguais, você tem que, aquela história do direito, né? Você tem que deixar a mão livre para quem é menos favorecido, quem tem mais, paga mais. A vida inteira é assim, entendeu? O setor público não pode ser diferente disso. Eu estava vendo na internet, nem sei se é verdade, mas no TikTok, estava vendo o que volta para o Estado.
de R$ 100. E aí, nesse vídeo dizia que a cada R$ 100 do estado de São Paulo, que manda para Brasília, voltam R$ 10. E alguns estados fora, o estado do Amazonas, quase R$ 50 tá de volta. É bem isso que você está falando. Quem tem mais, paga mais, né? O estado de São Paulo hoje sustenta por aí uns 15 estados, deve depender. Nós somos 30% do PIB. Se São Paulo fosse um país, era a 21ª economia. Eu estou falando isso com todo mundo. O governador repete isso direto também. Essa noção a gente perde, entendeu? No passar do tempo. O PIB nosso é 3 vezes o segundo lugar que é o Rio. Quase 3 vezes. É 3 vezes mais do que o de Minas, que é o terceiro. E a segunda renda per capita, 44 milhões de pessoas, 22%. E São Paulo é trabalho, né? Justamente, você tem a melhor logística também aqui. O que faz com a atração de investimento? Esses 350 bilhões estão vindo sem incentivo fiscal. Nós não entramos na guerra fiscal. Eles estão vindo que as pessoas olham São Paulo. Tem 2 fatos, Eudes, que a gente tem que ter na cabeça. Se eu tenho sociedade com investimento em Singapura, a gente olha muito isso. Então, eu falo o seguinte, aonde você colocaria seu dinheiro no mundo hoje? Você precisa ter segurança jurídica, você precisa ter situação geopolítica, você precisa ter logística boa e precisa ter consumo, porque parte você vai consumir naquele país e o resto você vai exportar. Normalmente os grandes investimentos saem disso. Sim. Quem tem hoje? Se você olhar a Austrália e Canadá, não atende esses requisitos, nem de logística e muito menos de quantidade de população de consumo. De geopolítica, então, o mundo está... O mundo está pedido. Você vai colocar dinheiro na Ásia, entendeu? Na Rússia. Colocar dinheiro na Rússia hoje, o cara tem que ser um pouco doido, né? Meio da guerra. Então é o Brasil. O Brasil é a bola da vez. Se nós não fizermos bobagem com déficit fiscal, os investidores vão para o Brasil. Você tem muita saída de capital na Bolsa, mas muito mais realização, na minha opinião. Se a gente conseguir dominar o déficit fiscal, o Brasil é a bola da vez. E, consequentemente, São Paulo é a bola da vez. Muito bem. Olha, nós vamos para um rápido intervalo. Estou conversando aqui com o Jorge Lima, que é secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Daqui a pouquinho nós vamos falar do que interessa aqui para o nosso umbigo, né? Para a gente, o que é que o governo do Estado de São Paulo tem. A gente volta já. Muito bem, já estamos de volta aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima, essa pessoa muito simpática, que está visitando as 645 cidades. Já visitou quantas mesmo? 233. 233. Hoje eu vou fazer 237, que eu vou em 3. Aonde você vai? Eu vou a Presidente Bernardes, Piraporinha, né? Como é que chama lá? Pirapozinho? Pirapozinho. E Mirante do Paranapanema hoje, amanhã, Regente Feijó. Muito bem. Essa entrevista está sendo gravada na quinta-feira e a gente está reproduzindo nessa sexta-feira. Então, hoje, na sexta, é em Regente Feijó. Vamos lá, então. Já visitou quase todas as cidades aqui da região? Porque já é a terceira vez que você está por aqui, né? Eu já visitei mais de 60%, né? Mais de 60%. É porque quando a gente definiu tratar São Paulo como um país, que era uma grande diretriz do governador, a gente começou com 16 regiões administrativas, então a gente criou 16 colisões empresariais. Porque o empresário sabe aonde vai colocar o dinheiro. Eu quero escutá-los para gerar política pública. Esse é o nosso intuito. A gente sempre falou que a gente governo 3D, né? Um D de dignidade, um D de desenvolvimento econômico, parte está comigo, e um D do diálogo. E o diálogo passa pelo Congresso, passa pelo governo federal, passa pela Assembleia, passa pela Câmara, passa pelo prefeito, mas passa principalmente pelos empresários locais. Porque você precisa entender aonde eles querem chegar. Eu consigo desenhar o desenvolvimento. Mas se ele não acreditar, ele não vai colocar o dinheiro dele. Ele não é o Estado que coloca dinheiro no setor privado. Sim. Aí nós chegamos à conclusão que era muito diferente. São Paulo tem uma coisa muito interessante, né? Primeiro que as pessoas esquecem disso também, que é muito importante. Nós temos 645 cidades, tá? E 44 milhões de pessoas. 35,5 moram em 142 cidades acima de 50 mil. De 50 a 20 mil, você tem 117 cidades. Abaixo de 20 mil, você tem 386. Dentro dessas, você tem 150 abaixo de 5 mil. Fazer o quê? Mas tem uma vantagem diante dessa desvantagem, que é, nós somos parecidos meio com a Espanha, entendeu? As distâncias entre as cidades é muito curta. Então você consegue fazer desenvolvimento de micro-região. Você pega essas que eu visitei ontem, daqui a Juqueirópolis, 1h e pouco. Sim. Depois você começa 30 minutos, você já passa lá em Santo Expedito, Flora, depois você já cai em Adamantina, de Adamantina para Lucélia, mais 20 minutos. Sim. E assim vai. Quando você tem essa proximidade, em qualquer lugar do mundo, facilita muito o seu desenho. Então nós estamos apostando muito em desenvolvimento de micro-regiões, não só uma cidade. Isso fez com que a gente tivesse que conhecer 645 para achar vocação.
Cada cidade tem a sua vocação. Algumas costumam até ter parecida com a vizinha. Entendeu? Mas, por exemplo, a Adamantina, você vai em Juqueirópolis, é o maior produtor de acerola do estado de São Paulo e terceiro do Brasil. Aí você pergunta, aonde mais eu tenho? Forte, né? Uva também é muito forte, inclusive uma delícia a uva lá. Aí você pergunta, por que eu não vou expandir isso para um raio maior? Porque aí você consegue fazer um trabalho de desenvolvimento econômico muito forte. E a gente tem um secretário de Agricultura, inclusive é da região aqui, fantástico. O Piá é um cara fora da curva. A questão é essa, por que eu estou só num pedaço e eu não estou na micro-região? Por que eu não estou com a agricultura familiar, que é muito forte nessa região aqui, transformada, acoplada a cooperativismo? Porque o produtor sozinho, ele tem muita dificuldade de conseguir crédito. Nós temos dificuldade de conseguir crédito no Brasil. Pessoa física no Brasil é terrível. Né? Se você não pagar um cartão de crédito, você vê o juros que vem no outro mês, você assusta, né? Então, você tem que cooperativar, porque aí você consegue fomentar com mais velocidade e maior quantidade, né, financeira. Então, essas são as perguntas. Você tem um potencial turístico também aqui da região muito forte. Você tem um turismo cultural que abrange tanto a Adamantina quanto aqui. Aqui é uma cidade jovem, olha o tanto de faculdade que tem aqui. Aí a pergunta é, que tipo de evento nós vamos fazer para eles? É isso. Você tem duas igrejas fortíssimas aqui, com dois santos fortíssimos, Santo Expedito e São Santo Antônio. São dois muito fortes. A minha pergunta é, se você consegue colocar 2 milhões em Nossa Senhora Aparecida, em outubro, fora o recorrente mês a mês dos romeiros, né? Ou você cita Belém, onde tem o Círio de Nazaré, na segunda semana de outubro, coloca 2 milhões e meio. O turismo religioso é muito forte. É muito forte. Agora, como que nós vamos fazer? Como é que nós vamos criar isso? Aí é um trabalho de 3 mãos. É nós, prefeitura e o empreendedor. Quem é que quer fazer o evento? Eu vou trazer de fora? Ninguém aqui quer fazer? Então, beleza, vamos trazer de fora. Como? Qual que é a estrutura que nós vamos montar? Você está terminando a igreja de Santo Expedito ali, linda, dia de passagem, mas você vai ter que fazer um entorno. Uma igreja sozinha sem um entorno, não dá dinheiro, assim. Para turismo. Não, e tem uma romaria daqui de Presidente Prudente para lá, que isso favoreceria os hotéis. Então, você faz uma Maria, tudo, né? O Círio de Nazaré, o cara sai 500 quilômetros andando. Às vezes eu brinco aqui, você tem regiões aqui, tanto aqui quanto no Vale do Ribeira, que você poderia fazer trilha de caminhada. Você não vai para Compostela andar 600 quilômetros, 300 quilômetros. Pô, faz uma no Brasil, entendeu? Então, assim, as ideias nós estamos colocando todas elas. Agora eu preciso que o empreendedor e o setor produtivo da região abrace ou diga, não, vou fazer, e aí a gente toma a decisão se vai buscar fora, investimento fora, em outro lugar. Vocês estão buscando a facilidade, facilitar isso para o empresário? Nossa, porque o grande problema do Estado é a burocracia, né? Hoje eu vou te dizer, por exemplo, o Facilita SP que nós lançamos, e que por incrível que pareça, só 6 cidades não aderiram. Eu não sei o que está na cabeça desse povo que não aderiu, por quê? Nós estamos tirando 900 atividades, uma determinação do governador. 900 atividades vão para baixo risco. Isso significa que ele vai abrir a empresa dele sem precisar de licença. Todas de baixo risco. O sistema fica pronto em outubro, entra em teste até dezembro. Empresas de serviço, por exemplo. Restaurante. Cabeleireiro, um monte de lugar. Baixo risco, não tem. E nós estamos fazendo a Jusesp com um sistema eletrônico. Isso significa que ele entra em outubro. A partir de 2025, nós já devemos estar operando digitalmente. Ou seja, você não precisa de lugar nenhum. Você vai entrar digital, entendeu? Pelo próprio celular e vai fazer a sua licença. 2026 a gente quer chegar em 8 horas, ou seja, 8 horas eu abro e fecho empresa em São Paulo. Isso vai dar uma facilidade, uma velocidade muito grande para o empreendedor. A CETESB, que tem um presidente fantástico, esse menino é fora da curva, Tomás. Pode conhecê-lo. Ele tem feito uma transformação. A CETESB está muito mais rápida, está contratando mais 400 pessoas agora. Tem feito um trabalho brilhante. O Corpo de Bombeiro também está destravando muito. Então hoje a gente está muito focado em desburocratizar. Nós queremos tirar o Estado do cangote do empreendedor. A palavra correta é essa, sabe? E isso é um foco determinante do governador. E governo digital, que é o Caio que está tocando isso e a gente está avançando muito rápido. Você pode ver que o Detran vem avançando fortemente também. É outro talento que nós temos lá, que é o Ágio, Eduardo Ágio. Se você olhar, por exemplo, você já faz transferência de carro hoje via celular. E vai avançar. Carteira, tudo. A intenção é você ter um governo que facilite e a desburocratização ela vem muito com tecnologia, tá? Não basta só desburocratizar, tem que colocar um fator tecnológico no meio. E é isso que a gente está gastando muita grana e muito foco para poder fazer. Muito bem, a gente ficaria aqui 3 horas conversando. O Jorge Lima, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, é um rapaz bom de papo e uma pessoa muito querida. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui conosco na Mix FM.
Mas é importante a gente dar os canais de acesso da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Como é que a gente consegue falar? Como é que a pessoa que quer fazer uma pergunta, assim como eu estou fazendo, pode fazer para o senhor? Eu tenho dois caminhos, né? Se a pessoa quer ver os programas todos de qualificação, que nós estamos com programas diversos. Hoje mesmo tem um programa aberto de 9.000 vagas para meninos de 16 a 24 anos para treinar gestão de negócio e informática. Você falou que seu filho está mexendo com informática. Esse é um dos maiores demandas de São Paulo para os próximos 10 anos. São Paulo vai precisar de mais ou menos 300 mil pessoas de tecnologia de informação até 2030. Só de data center vindo para cá são 50 mil, né? Então, assim, nós estamos abertos. Aí muitas vezes não chega informação. Então a gente tem um site que é o www.desenvolvimentoeconômico.sp.gov.br, onde ele consegue ver todas as qualificações que nós estamos fazendo e todas são gratuitas. Desenvolvimentoeconômico.sp.gov.br. Perguntar para mim, eu respondo. Pode me acessar no Instagram, jorgelima.oficial. Ali nós temos feito um trabalho estritamente oficial mesmo, onde a gente tem feito todo o movimento nosso, aonde nós estamos indo. Você falou uma coisa comigo antes da entrevista que eu adorei. Eu disse, a narrativa é que comanda qualquer coisa. Se você tiver uma empresa, né, eu já sou sócio de várias e já fui presidente de várias, eu sempre falo o seguinte: se você tiver uma narrativa que chegue no piso do seu negócio, você tem vantagem de sucesso, capacidade de sucesso. Se não chegar, a sua probabilidade de ter sucesso é enorme. Então, nós estamos tentando também, via o Instagram, que é onde atinge os jovens, criar uma narrativa para todo mundo ter a mesma visão. Se conseguirmos ter uma mesma visão, até porque o mundo está muito chato, o pessimismo está dominando muito. Eu falo que, nossa senhora, gente, não... E eu brinco muito, né? Qual que é a diferença do pessimista para o otimista? Né? O otimista é mais feliz, então eu prefiro ser otimista. Boa. Então a gente está usando muito esse, Jorge Lima, ponto oficial. Que maravilha. Bom, aí fica um recado para o governador. Governador, vamos criar a nossa narrativa aí, a narrativa do bem, e usar também os meios terrestres de comunicação, né? A Mix, FM, enfim, as outras. A rádio é muito importante para a gente. A rádio é importante demais. Eu faço televisão também aqui. Eu distribuo através do SPCap, que o senhor já deve ter conhecido, que são aqueles sorteios que são feitos pela TV, que ajudam. Já faz 12 anos que eu faço isso. Ela tem uma influência grande. Só que o rádio, a gente consegue chegar mais longe, mais perto das pessoas, que as pessoas têm mais proximidade, né? Tem condição de falar, você manda um WhatsApp, fala na rádio, enfim. Isso tem sido muito importante, então os grandes empresários têm aprendido sobre isso, sobre a importância da rádio, e também o governo, acho que o governo poderia separar no Desenvolve São Paulo lá algo pra gente. Também. Olha, eu vou te dar um spoiler, então nem deveria, mas a nossa secretária de comunicação, né, que ela é fantástica, a Laís, ela nos pediu uma linha de crédito e que em breve nós vamos anunciar aí, justamente para o setor de rádio e televisão. A gente entende que precisa alavancar e ajudar. Então, modernizar, né? Isso. Eu acho que em breve, bem rapidinho aí, nós devemos estar anunciando isso. Muito bem, tá aí. Conversei aqui com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima. Muito obrigado. Prazer foi meu. Bom trabalho no dia de hoje, hein? Um abração para todos vocês.